Saudações pessoal, como é que vai? Tranquilidade? Então nesse vídeo vamos resolver o problema 6.2 do livro do Moisés. Vou ler aqui agora com você o enunciado. O alto-falante de um aparelho de som emite 1 watt de potência sonora na frequência 100 Hz. Admitindo que o som se distribui uniformemente em todas as direções, determine num ponto situado a 2 metros de distância do alto-falante o nível sonoro em dB, a amplitude de pressão, a amplitude de deslocamento e, para isso, tome a densidade do ar como 1,3 kg por metro cúbico e a velocidade do som como 340 metros por segundo. Aí ele pergunta entender a que distância do alto-falante o nível sonoro estará 10 dB abaixo do calculado em A. Vou vir aqui para o quadro então. E aqui vamos fazer o que o item A pede, né? Que é calcular justamente qual é o nível sonoro ali a 2 metros da fonte sonora, né? Então, como é que a gente pode fazer esse cálculo? O nível de intensidade sonora, ele é dado dessa maneira, né? 10 log de I sobre I0. Só que o que acontece, né? O I, ele é a potência sonora sobre a área. E a potência sonora foi dita que era de 1 watt, né? E a área, como ele se distribui uniformemente, vai ser ali uma área de uma casca esférica, né? Uma área de uma superfície esférica. Que tem uma área de 4πr ao quadrado. No caso, o r aqui seria a distância de 2 metros. Então aqui já vai ser 2 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 sobre 4π vezes 4. 1 sobre 16π. Isso aqui já seria nosso resultado em watt por metro quadrado. E o I0 é a intensidade de referência, né, do limiar da audibilidade, que seria 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então, se a gente calcular o alfa, vai dar o quê? Vai dar 10 log de 1 sobre 16π sobre 10 a menos 12. Só que esse 10 a menos 12 que está no denominador sobe, né? Vai ficar 10 log de 1 sobre 16π vezes 10 a menos 12. Que você pode calcular direto ou utilizar propriedades do logaritmo, né? Vou utilizar um pouquinho de propriedades do logaritmo aqui. E aí a gente vai obter o seguinte. 10 log de uma multiplicação é a soma dos logaritmos, né? É o contrário da potenciação. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 log de 1 sobre 16π mais o log de 10 a menos 12. E isso daqui, a gente pode usar essa propriedade também do expoente vir para frente, do log, né? Vai ficar então 10 log de 1 sobre 16π menos, né? Menos 12 vezes 10 menos 12 vezes o 10 aqui, que está multiplicando tudo. Log de 10. Como está tudo na base 10, log de 10 vai ser o próprio 1, né? Então vai ficar 10 log de 1 sobre 16π menos 120.
você fizer esse cálculo, você vai ver que vai dar aproximadamente 103 dB. Mais precisamente, esse cara aqui dá cerca de 1,7, algo desse tipo. É isso, né? É. Na verdade aqui seria um positivo, ó. Não atrapalhei. E aí, esse aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é positivo. Isso aqui dá menos 1,7, se eu não me engano. Aproximadamente. Vai ficar 120 menos 17, 103. Pronto, matamos. Agora a letra B. Na letra B, ele já quer que a gente calcule outra coisa. A amplitude de pressão. Esse cálculo aí não é tão simples de lembrar assim de cabeça, né? Como calcular. Mas a gente pode calcular. Vamos fazer aqui, ó. Cálculo de. Aí eu vou chamar a amplitude de pressão como Moisés faz com essa letra aqui, que é a função de Weierstrass, né? Eita. Aí a intensidade a gente pode expressar em função da amplitude de pressão, né? Aí, como em geral, nas ondas a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Nesse caso não vai ser diferente. E a gente vai ter ainda o fator de 1/2 aqui, típico de energia. 1/2 de não sei o que lá, 1/2 de... Só que aqui a gente vai ter a amplitude de pressão ao quadrado sobre ρ0 V. Onde ρ0 é a densidade do ar no equilíbrio e V é a velocidade do som. Não depende da frequência, ó. Esse é um resultado interessante. Mas então, né? Se a gente usar o ρ0 como o Moisés dá na questão, é 1,3 quilos por metro cúbico. E o V é 340 metros por segundo, né? Se a gente vier aqui agora, para a gente calcular a amplitude de pressão, a gente tem que isolar ela nessa equação, né? Que determina a intensidade em função da amplitude de pressão. A gente faz o quê? Pega esse denominador, joga para lá, a gente vai obter o seguinte. I vezes 2 vezes ρ0 V é igual a amplitude de pressão ao quadrado. Só que quem é I, né? I a gente determinou lá em cima, na letra A. Que foi esse valor justamente aqui, né? 1 sobre 16π. Então aqui vai ficar 1 sobre 16π vezes 2 vezes ρ0, que é 1,3, vezes a velocidade do som, que é 340. Isso é igual ao quadrado da amplitude de pressão. Então, a amplitude de pressão vai ser a raiz disso, né? Pronto. Se você efetuar esse cálculo, você vai ver que vai dar aproximadamente 4,2 Newton por metro quadrado. Afinal, a gente está falando de pressão, força sobre área. Vamos então fazer agora o cálculo da amplitude de deslocamento, ou seja, o cálculo de U, amplitude de deslocamento. Aqui vem também uma outra equação que não é tão simples de lembrar, mas que é interessante, que é a intensidade em função da amplitude de deslocamento. E ela vem, mais uma vez, acompanhada de um fator meio, só que dessa vez aqui com o ρ0, V, ômega ao quadrado, U ao quadrado. E agora a gente nota que essa amplitude ela depende da frequência, né?
Não, se você tem uma intensidade, a densidade, a velocidade, essas grandezas aqui, elas dependem uma da outra, né? Depende da frequência. Diferente lá em cima, que não dependia de qual frequência do som a gente estava tratando, né? Aqui já depende. Então aqui a gente vai obter o seguinte resultado, ó. Vamos isolar o U da mesma maneira. Vai ficar U ao quadrado igual a 2i sobre ρ0 v ômega ao quadrado. Mas quem é ômega, né? Ômega é 2π vezes a frequência. Só que a frequência do som em questão é de 100 Hz. Então vai ficar 2π vezes 100 Hz, ou seja, 200π. Aqui a gente vai obter então 2 vezes 1 sobre 16π, que é o resultado que a gente obteve lá em cima, sobre ρ0, ou seja, 1,3 vezes a velocidade do som, 340, vezes 200π ao quadrado, ou seja, 200π ao quadrado. Novamente, U vai ser a raiz disso, né? Já que isso aqui é U ao quadrado. E isso vai resultar num U aproximadamente de 1,5 vezes 10 a menos 5 metro, que é, você separar, né? Para ficar em milímetro, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 metro. 10 a menos 3 metro é milímetro. E 10 a menos 2 você corre duas casas, então vai ficar 0,015 milímetros. Esse é o nosso resultado. Vamos agora para a letra D. Na letra D, Moisés pede para a gente calcular o seguinte. Você tem a fonte sonora aqui, né? Emitindo ondas esféricas que se espalham uniformemente através do espaço. E a gente viu que a 2 metros, a gente obteve aqui 103 dB, certo? Agora ele quer saber assim, vem cá, se você andar, eu quero saber qual é a distância que você vai andar, que esse nível de intensidade sonora vai cair 10 decibel. Ou seja, você está em 2 metros, digamos assim, será que em 10 metros vai cair 10 decibel? Quantos metros você tem que andar para que esse som caia em 10 decibel? Ou seja, ele vire 93, né? 93 dB. Qual é o X que vai produzir uma queda de 10 dB? Aqui a gente teve uma queda de menos 10 dB, né? Vamos calcular isso? Então, o alfa associado ao X, ele é justamente 103 menos a queda de 10 dB, né? Ou seja, 93. Mas um alfa em geral é 10 log de I sobre I0, né? Então a gente pode já pensar o seguinte, ó, passa esse 10 dividindo, o log de I sobre I0 é 9,3. Então, como a base é 10, né? A gente já pode fazer aquele processo da definição do log, ou seja, 10 elevado a isso é igual a isso. Então vai ficar 10 elevado a 9,3 é igual a I sobre I0. Vamos trabalhar em cima disso aqui. 10 elevado a 9,3, então, vai ser I, mas quem é I? É a potência sobre a área, né? Em questão. Dividido pelo I0, ou seja, dividido por 10 a menos 12. Só que quem é a potência em questão? Bom, a gente assumindo, né, que não há dissipações do som, que a sua energia, né, que a sua potência espalhada, ela se conserva
apesar dessa propagação, aí a gente vai ter o mesmo 1 watt aqui. E a área vai ser 4π x ao quadrado, ao invés de a área anterior, né? Já que a gente vai estar uma distância maior, vai ter que computar essa superfície maior, né? Em que o som vai se distribuindo. E aqui vai ficar 10 a 12, né? Invertendo o expoente. Isso tudo dando 10 a 9,3. Se a gente lança então x para cá, do outro lado da equação, né? E esse vem dividindo, a gente obtém a seguinte equação: x ao quadrado igual a 1 sobre 4π vezes 10 a 12 sobre 10 a 9,3. Isso vai dar 1 sobre 4π vezes 10 a 2,7. É isso? 12 menos 9 é 3. Menos 0,3, 2,7. E isso aqui, novamente, vai implicar o seguinte: se isso aqui é x ao quadrado, então x vai ser a raiz disso. Raiz de 10 a 2,7 dividido por 4π, que dá aproximadamente 6,3 metros. Pode fazer o cálculo aí, verifique. Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução que eu propus aqui para esse problema. Caso você queira ver ela em detalhes, escrita em um documento PDF, sinta-se à vontade para dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Há um link que você pode utilizar para acessar a resolução dessa questão em PDF. E se você gostou, fico muito grato. Um forte abraço e até um próximo vídeo, quem sabe. Valeu. Tchau, tchau.